Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre processo de software. Qual é o nosso objetivo nesse vídeo? O nosso objetivo é conhecer os principais elementos que compõem um processo. Vamos conhecer também uma notação para especificar um processo, qualquer tipo de processo, inclusive um processo de software. Bom, vamos começar abordando os problemas que são encontrados no desenvolvimento de software. Há, de maneira geral, uma dificuldade de se desenvolver ou manter software de alta qualidade dentro de um custo razoável e dentro de um cronograma e orçamento planejado. Isso não é uma tarefa trivial, né? Essa dificuldade também se associa com desenvolvimento de produtos errado, que não é o que foi esperado, uma baixa produtividade, tendo que refazer várias vezes coisas que já foram feitas, uma má qualidade do produto que está sendo desenvolvido, um alto custo ou um período muito longo para desenvolvimento, uma constante manutenção desses produtos, insatisfação dos clientes, insatisfação dos colaboradores. Esses aspectos, eles estão ligados ou podem estar ligados ao processo, né, a forma como os projetos estão sendo desenvolvidos. Precisamos entender que a qualidade de um produto de software, ele depende fortemente da qualidade do processo, né, da forma como o produto foi construído e da forma que ele vai ser mantido. Então, se nós desejamos melhorar a qualidade do produto, nós precisamos pensar em melhorar a qualidade do processo de software, né? Então, como eu já abordei num vídeo anterior aqui com vocês, os processos, eles são desenvolvidos observando características de modelos que representam abstrações de formas que o produto pode ser desenvolvido, né? Então, quais são as fases, como é que essas fases estão conectadas? Esses modelos, então, eles inspiram, eles servem de base para os processos. Então, as organizações, elas devem de ter processos para orientar o desenvolvimento dos seus diversos projetos. Então, um processo, ele é uma forma de você desenvolver os seus produtos e que vai ser aplicado em diferentes projetos. O processo, então, ele vai dizer o que é que deve de ser feito para que esse projeto seja realizado. Então, aqui nosso exemplo, nós temos aqui os modelos, que eu já abordei no vídeo anterior, modelo cascata, no modelo prototipação, no modelo iterativo, no modelo incremental. Esses modelos, então, eles embasam diferentes processos. Estou ilustrando aqui um processo qualquer baseado nesses modelos e também bebendo da fonte, né, do Hub. E aqui um outro processo qualquer que está inspirado, além desses modelos, também trazendo algumas práticas do Scrum. Esses processos aqui, então, eles vão orientar vários projetos. Por exemplo, um projeto para automatizar uma fazenda, um posto de gasolina, um projeto para automatizar uma farmácia, para automatizar um hotel, né? Então, esses projetos aqui baseados no processo 2 e esses projetos aqui baseados no processo 1. Esses projetos são bem distintos. Uma fazenda e um posto de gasolina pouco tem em comum, mas como eles são baseados no mesmo processo, então eles acabam gerando os mesmos artefatos, os mesmos produtos de trabalho, porque o meu processo diz que eu devo ter um documento de especificação de requisitos. Então, para esse projeto, eu terei um documento de especificação de requisitos, e para esse outro projeto, eu também terei um documento de especificação de requisitos. Só que neste, eu tratarei de assuntos relacionados ao domínio de uma fazenda. E neste outro, eu tratarei de assuntos relacionados a um posto de gasolina. Já no processo 2, eu não tenho no meu processo previsto a elaboração de um documento de especificação de requisitos. Aqui nesse processo, ele ele especifica a produção de um Product Backlog. Então, esses projetos que seguem esse processo
ambos terão um Product Backlog, só que no produto Z ele estará tratando de aspectos de uma farmácia, e o Product Backlog do projeto B, ele vai estar tratando de aspectos de um hotel. Então, nesse momento, nós vamos estar trabalhando nessa dimensão aqui, né? Conhecendo o que está relacionado à especificação de um processo. Então, o processo de desenvolvimento de software, algumas definições, é um conjunto de atividades para transformar entradas em saída, é uma sequência de passos realizados para um determinado propósito. O processo de desenvolvimento de software é um conjunto de atividades parcialmente ordenadas com a finalidade de obter um produto de software. Então, o processo reúne atividades sequenciadas, essas atividades elas vão estar numa sequência para um determinado propósito, com um determinado objetivo, que no caso é desenvolver um produto de software. Eu gosto muito dessa definição aqui. O processo, ele define quem faz o que, quando e como para atingir um certo objetivo. No caso, o nosso objetivo aqui é desenvolver um produto de software. A partir dessa definição, nós identificamos os 4 principais elementos de um processo de software. Esses elementos são os papéis, as atividades, os artefatos e o fluxo de trabalho. Os papéis, eles definem quem, as atividades vão definir como fazer, os artefatos, o que precisa fazer, e o fluxo de trabalho, quando fazer. Um papel é uma definição abstrata de um conjunto de atividades a serem executadas e dos seus respectivos artefatos. Então, aqui nós temos uma representação, né? O papel, ele vai realizar atividades e a partir dessa realização dessas atividades, ele vai gerar artefatos ou produtos de trabalho. Tá? Então, exemplo de papéis em um processo de desenvolvimento são programador, testador, analista, gerente de projetos e por aí vai. Normalmente, os papéis são desempenhados por uma ou mais pessoas. Por exemplo, eu posso ter 3, 4, 5 pessoas com o papel de programador. E uma pessoa, ela também pode acumular papéis. Ela pode ser, por exemplo, a gerente de projeto e analista de sistemas. Mas quando eu especifico o meu processo, eu defino os papéis isoladamente. Quando eu vou executar um projeto com base nesse processo, então eu vou atribuir esses papéis às pessoas, podendo então, como eu falei, ter um papel sendo desenvolvido por várias pessoas, bem como uma pessoa desenvolvendo mais de um papel. Já as atividades, elas são uma unidade de trabalho que deve ser executada por um papel. Né? Então, uma atividade é algo que precisa ser feito. E ao realizar essa atividade, esse papel, ele vai atualizar ou ele vai criar algum artefato. Exemplos de atividades de um processo de desenvolvimento de software pode ser identificar solicitações dos stakeholders, executar teste no sistema, pode ser planejar um cronograma, pode ser implantar uma atualização, enfim, né? Ações que precisam ser executadas, elaborar um protótipo, definir um diagrama de classe, identificar requisitos e por aí vai. Os artefatos, eles representam uma informação que é utilizada ou produzida ao longo do processo. Né? Então, um artefato pode ser um documento, pode ser um modelo, pode ser um elemento desse modelo. Então, por exemplo, um artefato num processo de desenvolvimento de software pode ser um protótipo, pode ser um documento de especificação de requisitos, pode ser um modelo de caso de uso, pode ser um modelo de classes, pode ser um relatório de resultado de testes, o log dos testes. Isso tudo são artefatos, né, que está sendo produzido ou consumido ao longo do processo de desenvolvimento.
por fim, nós temos então o fluxo de trabalho, né? O fluxo de trabalho, então, ele sequencia essas atividades, pois eu tenho uma série de atividades que precisam ser feitas, mas evidentemente que elas não vão ser feitas todas ao mesmo tempo. Então, o fluxo de atividade vai definir quando cada uma dessas atividades vai ser executada. E assim, nós temos, então, os 4 elementos principais do processo, né? Então, reforçando aqui, então, o processo define quem faz o quê, quando e como. Então, o processo define quais são os papéis, quais são as atividades, quais são os artefatos e quais são e como é constituído o fluxo de trabalho. Por que então se preocupar com o processo, né? Quais são os benefícios do processo? Esse processo ele vai definir as atividades, o que é que deve de ser feito. Dessa forma, ele traz clareza para e entre as pessoas, ou seja, fica claro de quem é a responsabilidade por executar essas atividades. Assim não fica, não, você devia ter feito isso, eu achava que você ia fazer aquilo outro. Não, está claro no processo o que deve de ser feito, por quem deve de ser feito, né? E além disso, você sabe o que esperar dos demais colaboradores, né? Então você sabe, você tem uma visibilidade de tudo o que deve de ser feito ao longo de todo o desenvolvimento. O processo facilita a transferência de colaboradores entre projetos. Então vamos imaginar a seguinte situação: nós temos 2 projetos dentro da empresa e eu preciso que um colaborador saia do projeto A e vá colaborar no projeto B. Se essa organização ela possui processos completamente diferentes, se essas equipes elas trabalham de forma completamente diferente, quando o colaborador sai de uma equipe e vai para outra equipe, além de aprender sobre o domínio daquele projeto, ele também vai ter que aprender sobre como fazer o seu trabalho lá naquela nova equipe. Então, voltamos ao nosso caso de eu ter um projeto de uma fazenda e de um posto de combustível. Se eu estou trabalhando num projeto de uma fazenda, eu estou com um domínio de informação que é relacionado à área da fazenda. Quando eu vou para o posto de gasolina, eu tenho que me apropriar de um conhecimento de um outro domínio completamente diferente. Agora eu não falo mais de animais, de coxias, de plantações, agora eu vou falar de bomba de combustível, de troca de óleo, de abastecimento. Veja que o domínio é completamente diferente. Se eu saio de uma equipe e eu entro na outra, eu vou ter que me apropriar deste novo domínio. E se o processo é diferente, eu também vou ter que me apropriar em como aquela equipe trabalha, quais são os artefatos que ela produz, quais são os artefatos esperados que eu produza, como eu devo produzir esses artefatos, que ferramentas aquela equipe utiliza. Então veja que a carga de aprendizado é muito maior para você transferir um colaborador de um projeto para outro, quando o processo também é diferente entre esses projetos. Eu tendo um processo padronizado, quando eu transfiro de um para outro, eu só vou ter que me apropriar do conhecimento do domínio, porque a forma de trabalho ela já é conhecida pelo colaborador. Vamos imaginar a situação agora dessa empresa estar contratando um novo colaborador. Em havendo um processo padronizado, eu posso treinar todos os colaboradores que estão sendo contratados num único momento, né? Eu tenho como dispor para eles o que é esperado ao longo daquele desenvolvimento, ele vai poder ter uma clareza sobre como a empresa trabalha e qual é o papel dele ali naquele projeto. Então, o treinamento se torna muito mais fácil, né? E além do que, você pode fazer isso para um grupo de pessoas, porque esse grupo vai estar, independente da equipe que ele está atuando, vai ter uma base comum que é dada por esse processo. O processo, no momento em que você sabe o que é feito e como é feito, ele se torna mensurável. Então, nós podemos medir, né, os resultados desse trabalho e, a partir dessa medição, está propondo melhorias para que os indicadores sejam cada vez melhores. Então, de forma resumida, um processo ele acaba aprimorando, melhorando o trabalho coletivo.
Existem diferentes abordagens para se fazer desenvolvimento de software. A gente poderia colocar em dois grandes grupos, as metodologias ágeis e os processos mais tradicionais, mais formais. Então, as metodologias ágeis, elas têm como princípio mais interações entre os indivíduos do que os processos muito prescritivos, muito rigorosos e as suas ferramentas, um software em funcionamento mais do que vasta documentação, mais colaboração com o cliente do que a negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano. Um bom exemplo dessa abordagem, e bastante conhecido hoje em dia, é o Scrum. Já numa linha mais tradicional, eles trabalham com processos bem mais prescritivos, bem mais detalhados, voltados para produtos de risco, adequados a grandes equipes e para sistemas críticos. Um processo bem conhecido dentro dessa área são os que observam o HUP. Bom, entendendo alguns conceitos básicos dos processos, vamos agora então conhecer como especificar um processo. Uma notação das mais conhecidas e utilizadas hoje em dia para especificação de processos é o BPMN. Essa notação, ela é uma linguagem que está unificando, então, os elementos para se especificar um processo, ou seja, aqueles 4 elementos que nós vimos, quem faz o que, quando e como, né, os papéis, atividades, os artefatos e o fluxo, você consegue fazer com essa notação. Tá? Ela é uma linguagem, hoje em dia, bastante consolidada, né, internacionalmente para mapeamento de processos, o que faz com que o seu processo especificado nessa linguagem, ele muito provavelmente vai poder ser interpretado e entendido facilmente por pessoas que trabalham na área de desenvolvimento. É uma linguagem clara, ela é padronizada e ela é, então, bastante completa. Vocês têm na figura em tela uma visão, né, de como é que fica, né, um processo simples especificado com essa linguagem. E eu vou mostrar para vocês, então, os principais elementos. Então, eu vou começar pelo elemento básico aqui, uma atividade, né? Então, ele vai representar o que deve de ser feito numa organização. Essa atividade, então, ela consome recursos, tempo e custo. Ele é aquele elemento lá, então, daqueles 4 elementos, né? A atividade do que deve de ser feito. Os gateways, eles são elementos que ajudam a definir o fluxo de trabalho. Então, é ele que vai dizer aqui as decisões, as ações em paralelo, você define isso através do uso de gateways. E você tem os eventos que vão interromper um fluxo, determinar o início do fluxo ou a finalização desse fluxo. Então, os eventos, eles têm um evento de início, que é representado por esse símbolo, um evento de fim, representado por esse símbolo, e vocês podem ter N eventos intermediários representados por esse símbolo. Um evento intermediário, por exemplo, você gerar um e-mail, receber alguma informação no meio do fluxo. Bom, então aqui nós temos um exemplo simples com esses elementos principais do BPMN. Então, nós já vimos que este aqui é o evento inicial, então eu começo aqui. Aqui eu tenho uma atividade e aqui eu tenho um gateway, que ele está definindo se vai para cá ou para cá. Quando não tem nenhum elemento dentro do gateway, esse aqui representa um ou. Você vai ou para cá ou para cá. E aqui nós temos um evento de fim. Então, o nosso exemplo de processo começa aqui recebendo uma sugestão, é feita a análise da sugestão e você pode seguir essa sugestão respondendo e executando ações ou então solicitando que seja completada a informação. Então, enquanto não estiver completa, ele vai ficar nesse fluxo até que ele consiga responder a essa sugestão. E assim encerrando o processo.
Bom, o gateway, então, ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser um gateway exclusivo, que é marcado pelo X. Nesse caso, apenas um dos caminhos vão ser seguidos. Então, vejam aqui, eu vou avaliar um artigo e eu posso dizer que o conteúdo dele está aceito, que ele está rejeitado ou que ele requer ajustes. Então, apenas um desses fluxos será seguido, tá? Então, chegando aqui, ele vai fazer este caminho, ou este caminho, ou este caminho aqui, e depois seguir ou esse, ou voltar para cá. Tá? Então, esse aqui é como se fosse um ou. Da mesma forma, quando ele está numa junção, significa que chegando aqui, por aqui ou por aqui, ele executa essa atividade na sequência. Então, ele segue esse caminho e aqui ele segue o fluxo chegando por este lado ou por este lado. Então, o X representa o gateway exclusivo, que significa que um dos caminhos vai ser seguido, né? Então, a gente poderia usar o operador lógico OU aqui para representar este gateway. Já o gateway paralelo, ele é marcado pelo sinal de mais. E aqui significa que todos os caminhos serão seguidos. Ou seja, eu defino o tema do artigo e depois é feita a escrita do artigo e selecionadas imagens, né? Então, essas duas atividades, elas vão ser feitas em paralelo. Feita a seleção das imagens, vai ser feito o tratamento das imagens. E apenas depois que for escrito o artigo e feito o tratamento das imagens, depois que essas dois fluxos chegarem aqui, então é feita a diagramação. Então, a leitura aqui é de um E. Feita essa atividade, eu sigo este caminho e este caminho. Este é o gateway paralelo. E temos ainda o gateway inclusivo. A condição de fluxo inclusiva é que pode haver uma combinação. Pode ser um E ou pode ser um OU, né? Ou seja, eu posso seguir um caminho, 2 caminhos ou os 3 caminhos. Eu defino a cada caso, né? Então, no nosso exemplo, vejam, a gente vai identificar a necessidade de uma documentação e aí eu posso seguir o caminho da negativa civil, da negativa criminal ou da certidão negativa de débitos. Então, em função do que for identificado, ele vai poder seguir 1, 2 ou 3 desses caminhos. Eu não tenho como prever a priori, então eu não posso definir se vai ser um E ou se vai ser um OU. Então a definição é com esse círculo dentro de um gateway e que pode ser seguido 1, 2 ou 3 caminhos. No PPMN também devemos utilizar as raízes, os swim lanes. Eles são de 2 tipos, o pool e as lanes. Eles ajudam então a organizar as diferentes atividades do processo de desenvolvimento. O pool então é essa caixa maior e a lane é essa subdivisão do pool. Então veja, o pool ele é um container do processo inteiro e nomeamos o processo aqui nessa aba do pool. Todo o processo deve estar envolto em um pool, né? Então, no BPMN sempre vai ter essa caixinha nomeada. Um pool, ele pode estar vazio, como no nosso exemplo. O que significa um pool vazio? Significa que em determinado momento do nosso processo, aqui no exemplo, quando eu realizo uma ordem de compra, eu envio essa ordem de compra para o meu provedor. O que ele faz lá, eu não sei, mas ele tem um processo. Então, assim, eu estou dizendo que o meu processo se comunica com outro processo. E eu recebo desse processo um retorno, que é a fatura. Mas não faz parte do meu escopo especificar o que acontece, né, ou como é o processo desse provedor. Então, ele fica como um pool vazio, porque ele é um processo externo que não me interessa, não me cabe especificar. Né? O meu processo que eu estou especificando é um processo de compras e ali está, então, as atividades que devem ser executadas. Já a lane, então, é uma subdivisão desse pool que representam
papel, né, que vai executar essas atividades. Então vejam que nós já temos aqui 3 elementos, né, da nossa definição de processo. Nós temos agora aqui os papéis sendo definidos, né, o solicitante, as atividades que devem de ser feitas, e nós já temos definido aqui o fluxo através das setas e através dos gateways, né? Então aqui eu tenho um processo de solicitação de férias, que pelo evento, a bolinha verde lá diz que começa com o solicitante fazendo a solicitação, que vai para a chefia, que vai revisar e aprovar. Essa chefia pode aprovar ou não. Se não aprovar, o solicitante é notificado da recusa e, se a for aprovado, vai tramitar administrativamente no Recursos Humanos, no RH. Então, nós temos 3 papéis envolvidos nesse processo. Nós temos um gateway ali. Veja que o gateway não tem elemento nenhum. Quando não tem elemento, é um ou. É como se tivesse um xizinho ali dentro. Se não é especificado, é assim que nós lemos, né? E nós temos, então, um único processo com 3 papéis, com 4 atividades, né, e com um fluxo definido. Bom, algumas observações em relação aos objetos de conexão. Nós podemos utilizar, né, nós devemos utilizar a seta cheia quando é linha de sequência dentro de um mesmo pool, e as linhas de mensagens, essas pontilhadas, conectando os pools, tá? Então, para conectar atividades, como aqui no exemplo, atividade A para atividade B, dentro de um mesmo pool, nós utilizamos essa seta cheia, né? Então, o que representa que a atividade B, que no caso só vai iniciar depois da atividade A. Agora, quando nós conectamos 2 processos, então vejam, aqui estou conectando esses 2 processos, então aqui vai ser usada linhas de mensagens. Aqui também, ó, linhas de mensagens. Dentro dos processos, dentro do pool, de um mesmo pool, é usado somente essas setas cheias, tá? Bom, dentro dos nossos elementos de um processo, papéis, artefatos, atividades e fluxos, estava faltando nós vermos como representar os artefatos nessa notação BPMN. Os artefatos vão ser representados como objetos de dado, então vai ter essa representação aqui, tá? E eu aproveito para apresentar mais 3 figuras básicas, que são a anotação. Então eu posso fazer uma anotação vinculado a qualquer elemento ali do meu processo, e eu posso agrupar um conjunto de atividades e nomeá-los para fins de facilitar o entendimento ou até alguma descrição. Então, aqui nós temos um exemplo de artefato, né? Agora o meu atendimento a reclamações, ele recebe uma reclamação, definida aqui como um artefato que está entrando, e lá no final, quando é respondido a reclamação, a geração desse artefato informe de resposta da reclamação. Veja que aqui eu estou dando um exemplo de notação, de anotação, né? Então, eu tenho aqui uma atividade para fazer uma cotação, e aí eu coloco uma observação que deve ser feita as 3 cotações no mínimo, né? Então, um exemplo de anotação. E aí eu trago mais alguns exemplos. No portal do CTC, do Centro Tecnológico da UFSC, existem vários processos de trabalhos que estão especificados com essa notação. Então, por exemplo, esse aqui é um processo de trancamento de curso, né? Então, veja, o trancamento de curso, ele envolve o aluno e a secretaria. Ele começa a partir do aluno, verificando se ele pode ou não ir até a secretaria. Em não podendo, ele envia um e-mail. Em podendo, ele vai lá diretamente e solicita o trancamento de matrícula. Se ele trouxe a negativa da biblioteca universitária, o processo segue registrando no CAGR. Se não, ele vai ser solicitar, a secretaria solicita que o aluno pegue essa negativa. Então, veja, está claro o que precisa fazer e quem precisa fazer o quê, né?
Esse modelo só está faltando especificar ali quais são os artefatos envolvidos, os outros elementos estão todos ali. Aqui nós temos um exemplo de um processo de software definido num órgão do governo, né? Então ele está definindo aqui como fazer especificação e dimensionamento, né? Então ele parte de um termo de abertura aprovado, elabora um documento de visão, analisa os processos de negócios, e aí ele faz simultaneamente esses 4 caminhos aqui, veja, está marcado com mais aqui, né? Então ele vai realizar uma estimativa de tamanho, ele vai analisar os aspectos críticos de segurança, especificar os requisitos de infraestrutura, de sustentação e por aí vai. Né? Então, outro exemplo do BPMN sendo utilizado agora no órgão público para fazer a especificação dos seus processos. Bom, existem muitas ferramentas para modelagem de processo, né? Eu vou citar o Visage, que é uma ferramenta bastante utilizada, o Enterprise Architect, que nós utilizamos na disciplina de análise de projetos e sistemas também, dá suporte a essa anotação do BPMN, o EPF Composer, que é uma ferramenta de um projeto Eclipse, uma ferramenta aberta, que é muito boa para fazer modelagem de processos, só que o EPF ele tem uma curva de aprendizado um pouco maior, vamos dizer assim, né? Ela é bastante completa, mas ela exige uma dedicação para aprender a utilizar. O Enterprise Architect ela é uma ferramenta bastante completa e tem o BPMN, tem várias outras possibilidades para trabalhar com desenvolvimento de software, toda o ML, a parte de teste, a parte de gerência de projetos, então é uma ferramenta que dá suporte ao ciclo de vida completo. E já o Visage ela é uma ferramenta mais focada na modelagem de processo com BPMN. Então, para simplesmente fazer a modelagem do processo, a minha recomendação é pelo Visage. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham compreendido o que é um processo, quais são os benefícios de se especificar um processo e como especificá-lo, definindo seus 4 principais elementos. Até a próxima!